Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, ó Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, espirituais e carnais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra, 16 de agosto de 2020, 20º domingo do tempo comum. Hoje estamos celebrando com muita alegria, com muito amor, a solenidade da Assunção de Maria, a Assunção de Nossa Senhora aos céus, em corpo e alma. Vamos lá. Primeira leitura. Leitura do Apocalipse de São João. Desculpa. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Abriu-se o templo de Deus, que está no céu, e apareceu no templo a arca da aliança. Então apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Então apareceu outro sinal no céu, um grande dragão, cor de fogo, tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 coroas. Com a cauda varria a terça parte das estrelas do céu, atirando-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher, que estava para dar à luz, pronto para devorar o seu filho, logo que nascesse. E ela deu à luz um filho homem, que veio para governar todas as nações com cetro de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar. Ouvi então uma voz forte no céu, proclamando: agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. À vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. À vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. Eu acho que eu perdi o ritmo, mas tudo bem, o que vale é a intenção. Vamos lá. As filhas de reis vêm ao vosso encontro.
e à vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. À vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. À vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. Escutai, minha filha, olhai, ouve isto, esquecei vosso povo e a casa paterna, que o rei se encante com vossa beleza, prestai-lhe homenagem, é vosso Senhor. À vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. À vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. Entre cantos de festa e com grande alegria, ingressam então no palácio real. À vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. À vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos, como primícias dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo, como primícias. Depois, os que pertencem a Cristo, por ocasião de sua vinda. A seguir será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo principado e todo poder e força. Pois é preciso que ele reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Com efeito, Deus pôs tudo debaixo de seus pés. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Anúncio do Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria levantou-se e foi apressadamente à região montanhosa, uma cidade de Judá. Ela entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança saltou de alegria em seu ventre. Isabel ficou repleta do Espírito Santo e com voz forte exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como me acontece que a mãe do meu Senhor vem a mim? Logo que ressoou aos meus ouvidos a tua saudação, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou,
porque se cumprirá o que lhe foi dito da parte do Senhor. E Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou para a condição humilde de sua serva. Todas as gerações, desde agora, me chamarão bem-aventurada, porque o poderoso fez por mim grandes coisas. Santo é o seu nome, e sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Ele manifestou o poder com seu braço, dispersou os soberbos nos pensamentos de seu coração. Depois os poderosos de seus tronos, e exaltou-os de condição humilde. Encheu de bens os famintos, e despediu os ricos sem nada. Amparou Israel, seu servo, lembrando-se da misericórdia, como prometera a nossos pais, a Abraão e a sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel e depois voltou para sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então vamos lá. Hoje estamos celebrando a solenidade da Assunção de Maria, a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Essa é uma das celebrações litúrgicas mais importantes da nossa igreja. É preceito, né? Esse é um dos motivos. Preceito é a missa que você não pode faltar de jeito nenhum. O domingo, por exemplo, é preceito. Todo domingo é preceito. Mas, quando aqui no Brasil, quando cai em dia de semana, no caso, ontem foi sábado, ela é transferida para o próximo domingo. No caso, hoje, dia 16. Mas a festa dela é 15. Essa celebração é dia 15 de agosto. Mas foi transferida para hoje. Vamos iniciar a meditação de hoje na primeira leitura. Apocalipse de São João. Capítulo 11. Versículo 19a. Diz assim: Abriu-se o templo de Deus, que está no céu, e apareceu no templo a Arca da Aliança. Nossa Senhora é a nova Arca da Aliança. O que é a Arca da Aliança? Vamos voltar no Antigo Testamento. A Arca da Aliança significava a presença de Deus na terra. Era uma arca mesmo, tipo um baú que eles faziam, o povo fez, né, por instrução do próprio Deus, de ouro, E dentro ficava os mandamentos, né, os rolos dos mandamentos. São 2 rolos, cada um com 5 mandamentos, totalizando 10. As leis, né? Ficava alguns objetos sagrados também, né? Como aquele bastão de Arão. Ficava umas coisas ali. Isso representava Deus. A Arca da Aliança representava Deus. Ia à frente das guerras, ia à frente do exército de Israel. Entende? Era a presença de Deus. E Nossa Senhora é a nova Arca da Aliança. É muito mais importante que a Arca da Aliança antiga. Porque a Arca da Aliança representava a presença de Deus, não era Deus. Agora, Nossa Senhora deu à luz ao próprio Deus. O próprio Deus se encarnou dentro dela. Entende? Versículo 12:1. Então apareceu no céu um grande sinal. Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Quem será essa mulher vestida de sol? É óbvio que essa mulher é Maria, é Nossa Senhora, nossa mãe. A mulher vestida de sol do Apocalipse. Esse é um grande sinal. O que significa vestida de sol? Vestida de sol significa repleta de Deus, vestida de Deus. Entendeu? Vestida de sol. Uma mulher cheia da graça de Deus, cheia da glória de Deus nela. Tendo a lua debaixo dos pés. Significa a autoridade que Deus deu a Nossa Senhora. O poder que Deus deu a Nossa Senhora. Significa poder sobre as forças da natureza, que é lua debaixo dos pés. E a cabeça, uma coroa de 12 estrelas. Essa coroa de 12 estrelas significa os 12 apóstolos, a nova tribo de Israel, que são os 12 apóstolos. O novo povo de Deus, que somos nós, os cristãos.
E voltando aqui sobre a lua, essa autoridade que Deus dá a Nossa Senhora é a maior que existe. Maior. De juntar todos os santos, todos os anjos, não tem. Ela está acima de todos. Todos os anjos, todos os santos. Abaixo apenas de Deus. Abaixo apenas da Santíssima Trindade. Que é Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, e Deus Espírito Santo. Versículo 3. Então apareceu outro sinal no céu, um grande dragão cor de fogo, tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 coroas. Esse dragão é a antiga serpente, de Gênesis. Representa o mal, é Satanás, o diabo, que em Gênesis se apresenta como serpente. No início é serpente, no final é dragão. E diz a palavra: com a cauda varria a terça parte das estrelas do céu, atirando-as sobre a terra. Eu não tenho certeza sobre esse versículo, mas eu acredito, minha opinião pessoal, não aprofundei nesse versículo, mas acredito que tenha sido os anjos, que houve uma batalha no céu, e muitos anjos se rebelaram com Lúcifer, que também era um anjo, se rebelaram contra Deus. Lúcifer arrastou alguma parte das legiões dos anjos para eles. Esses anjos viraram demônios, ou seja, foram expulsos do céu e estão na terra. Foram expulsos do céu. Eu acredito que seja isso, né? Os anjos caídos. Com a cauda varria a terça parte das estrelas do céu, atirando sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, pronto para devorar o seu filho, logo que nascesse. Ou seja, o dragão, ele parou diante da mulher. Ele viu a mulher e parou. Satanás, o diabo não tem poder sobre Maria. Não tem. Por um simples motivo. Ela está revestida de Deus. Está revestida da graça de Deus, da glória de Deus. E o diabo não tem poder contra Deus. Por isso ele parou e ficou aguardando. Né? Não podia fazer nada com Nossa Senhora. Não podia fazer nada com Maria. Então, o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, pronto para devorar o seu filho logo que nascesse. Ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo. O diabo queria acabar com o projeto de salvação de Deus. Porque ele sabe que a morte na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo significa vitória. A vitória de Deus, a nossa vitória sobre o mal. Nós que somos co-herdeiros do céu em Cristo pelo batismo, também participamos dessa vitória. E ela deu à luz um filho homem, que veio para governar todas as nações com cetro de ferro. Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o filho foi levado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto. O filho foi levado para junto de Deus e do seu trono, ou seja, está à direita do Pai. À direita do Pai. Toda a autoridade de tudo está em Jesus Cristo. Está em Jesus Cristo. O Pai colocou tudo em Jesus Cristo. Toda a autoridade, todo o poder, tudo é de Jesus Cristo. Vamos entender isso aqui. A autoridade que Deus deu a Nossa Senhora é infinitamente inferior à autoridade que Deus deu a Jesus Cristo. A autoridade de Jesus Cristo é muito maior, porque Ele é Deus. Então é muito maior, muito maior. Mas a autoridade que Deus deu a Nossa Senhora é infinitamente superior à que Ele deu a todos os anjos e santos. O que significa isso? Significa que Nossa Senhora está muito abaixo de Deus. Mas Nossa Senhora também está muito acima de todos os anjos e santos. Porque Deus a colocou num lugar especial, num lugar à parte, como diz aqui na palavra. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar. Ou seja, Deus preparou um lugar especialíssimo para Nossa Senhora. Um lugar que nenhuma outra criatura jamais poderá ocupar. Olha, Nossa Senhora não é deusa, não. Mas ela chegou num nível, num patamar que é inimaginável para a gente. Por graça de Deus, por amor, por todo o projeto de salvação que ela participou, deu seu sim generoso, por não ter pecado, por ter sido pura, ter sido fiel, tudo isso, por ter dado toda a sua vida a Deus, entregou tudo a Deus, tudo. Como diz o Evangelho daqui a pouco, a minha alma engrandece, a minha alma glorifica o Senhor, porque a alma de Maria glorificou a Deus, Deus a glorificou também.
Para Deus glorificar, a gente tem que glorificar a Deus. Mesmo com toda essa autoridade, todas essas honras, todas essas glórias de Nossa Senhora, que Deus a deu, Deus acumulou, é só uma criatura. Sim, uma criatura como nós. Mas, como eu já disse outras vezes, é uma criatura. Nossa Senhora Maria é uma criatura que Deus nunca mais fará igual. Nunca fez e nunca mais fará. Uma criatura que ele caprichou de uma forma especialíssima. Que, sabe, não tem igual, nunca vai ter. No último versículo dessa palavra, dessa primeira leitura. Ouvi então a voz forte no céu proclamando: agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Ou seja, a salvação, a força e a realeza do nosso Deus e o poder do seu Cristo é manifestado na vitória de Nossa Senhora, na vitória de Maria sobre o mal, sobre o pecado, esmagando a cabeça da serpente, dizendo não a Satanás, dizendo seu sim a Deus e vivendo a fidelidade, o amor na graça de Deus. Toda a sua vida terrena e eternamente no céu agora. A vitória de Maria é a vitória de Cristo. E também é a nossa vitória. Nós somos filhos de Maria. Salmo agora. Vamos ao Salmo. Salmo 44. À vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. Olha, pessoal, não é displicência não. Eu ensaiei esse salmo, mas deu branco na hora, perdi o ritmo completamente. Vamos ver se eu consigo agora. À vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. Ah, não sei, será que foi melhor que ontem? Ah, não sei, depois a gente vê. Vamos lá, então vamos meditar. Quem é essa rainha com veste esplendente de ouro de Ofir? É a Nossa Senhora, é Maria, essa rainha. Essa veste esplendente de ouro de Ofir é o que fala no início da primeira leitura. Mulher vestida de sol, ou seja, vestida de Deus, vestida da glória de Deus, das honras, do esplendor de Deus. Significa toda a graça, toda a glória que Deus cumulou Maria, cumulou Nossa Senhora. Essas vestes esplendentes de ouro de Ofir significa isso. Toda a glória, todas as graças, todo o poder que Deus cumulou Nossa Senhora pelo amor e pela fidelidade dela, aqui nessa terra e eternamente no céu agora. Rapaz, eu vou cantar esse salmo daqui a pouco na missa, só espero que não aconteça isso também. Esqueci aqui tudo bem, mas esquecer na missa não, né? Pelo amor de Deus. Vamos à segunda leitura. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 21 a 22. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. O que significa isso? Significa que por Adão, o primeiro homem foi Adão, e Adão pecou. Eva levou Adão a pecar e Adão pecou. Os dois pecaram. E pelos dois terem pecado, o pecado entrou no mundo. O pecado não é obra de Deus. Deus não criou o pecado, Deus não criou as trevas, Deus não criou o mal, não. A maldade, a perversidade do mundo, essa concupiscência da carne que nós temos, essa inclinação ao mal, não vem de Deus, vem do pecado. O pecado que está em nós, que é fruto do pecado original de Adão e Eva. Sim, Jesus Cristo morreu na cruz por esse pecado. Nós não vamos mais ser imputado esse pecado original, mas a concupiscência da carne ainda está em nós. Temos que lutar contra isso todo santo dia, por graça de Deus, contando com o poder do Espírito Santo, com a intercessão de Nossa Senhora. Então, se por Adão veio o pecado, por um homem veio o pecado, a palavra nos diz aqui: como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Ou seja, por Adão veio o pecado, por um homem veio o pecado, por um homem também veio a graça infinita da nossa salvação, que está em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o novo Adão, da nova criação que Deus faz. Aí podem me perguntar, mas a criação inicial, né? Gênesis lá, veio com um homem e uma mulher. Quem é a nova mulher? Se Jesus Cristo é o novo Adão, quem é a nova mulher? Aí que entra Nossa Senhora. Maria é a nova mulher. É a nova Eva, da nova criação que Deus faz. Eis que faço novas todas as coisas. Jesus Cristo, novo Adão. Maria, nova Eva. A nova criação está se reinventando. Deus está reinventando tudo. Não na carne, no espírito.
Agora olhem a importância dessa mulher. Olhem a importância dessa criatura no projeto de salvação de Deus. Olha, que... Nossa, é inimaginável isso. Nossa Senhora, eu digo sem sombra de dúvida alguma, com toda certeza, com toda convicção, com toda a propriedade do mundo, Nossa Senhora é a criatura mais importante que já existiu na face dessa terra. Não existe, não existe. Mais importante que Abraão, mais importante que Moisés, mais importante que Davi, mais importante que todos. Todos, todos, todos. Não tem criatura que se compare à importância que Nossa Senhora teve aqui nesse mundo e tem eternamente no céu agora. Não tem. Não tem. Lembrando que Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Deus, não é uma criatura, porque ele não foi criado, ele sempre existiu. Ele foi gerado no ventre puríssimo e santíssimo de Nossa Senhora. Então podemos falar sim que Nossa Senhora, que Maria é a criatura mais importante que Deus já fez e nunca mais fará igual. Agora vamos para Coríntios, continuar em Coríntios. Capítulo 15, versículos 25 e 26. Pois é preciso que ele reine. Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Deus, nosso Salvador. É preciso que ele reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. O último inimigo a ser destruído é a morte. Ou seja, haverá um tempo onde não existirá mais morte. Jesus Cristo foi o primeiro de todos a vencer a morte. Porque ele morreu e ressuscitou. E está à direita do Pai, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Jesus Cristo venceu a morte e ressuscitou, está com um corpo glorioso no céu. E se nós formos dignos, formos fiéis a Deus, perseverarmos na graça de Deus, na amizade com Deus até a morte, nós também teremos esse corpo glorioso e reinaremos com Cristo um dia no céu. É isso que a nossa igreja ensina. Mas, se miseravelmente, desgraçadamente perdermos a graça de Deus e morrermos na inimizade com Deus, nós miseravelmente seremos condenados. Não vamos reinar com Cristo no céu, vamos padecer eternamente no inferno. Mas, independentemente do destino, céu ou inferno, nós todos vamos ressuscitar. A ressurreição vai ser para todos, para os justos e para os ímpios, para os bons e para os maus. Todos vamos ressuscitar. Todos um dia teremos um corpo glorioso. A diferença é, uns terão um corpo glorioso para reinar com Cristo no céu, outros terão um corpo glorioso para sofrer eternamente no inferno. Agora, tirando Cristo, só tem uma pessoa que já tem esse corpo glorioso também. E a Maria, Nossa Senhora. Porque Nossa Senhora não morreu. Ela também venceu a morte. Por Cristo, em Cristo, ela venceu a morte. Por que Nossa Senhora não morreu? Porque é simples. O salário do pecado é a morte. E Nossa Senhora não pecou. Nossa Senhora nasceu já sem pecado. Ela já nasceu santa. Nasceu santa, perseverou na santidade, viveu uma vida santa e, entre aspas, morreu também, porque ela não morreu. Né? O fim da vida dela aqui na Terra, que ela foi assunta ao céu em corpo e alma. Ela não morre. Quando chegou o fim do término da vida dela aqui na Terra, ela foi assunta em corpo e alma ao céu. Está na glória de Deus agora. Como eu estava dizendo, o salário do pecado é a morte. E como Nossa Senhora não pecou, ela não podia experimentar o salário do pecado, que é a morte. Mas como Cristo morreu, né? Até Cristo, até o próprio Deus morreu, como que Nossa Senhora não morre? É simples isso. Jesus Cristo morreu por causa dos pecados, mas não por causa dos pecados dele, porque ele não teve pecados também. Jesus Cristo é perfeito e não cometeu pecados também. Ele morreu por causa dos nossos pecados, por causa da nossa maldade que ele morreu. Ele tomou os nossos pecados, tomou as nossas dores, tudo para ele. Por isso que ele morreu, por causa dos nossos pecados. Mas Nossa Senhora não teve pecado algum, nem próprio, nem de ninguém. Por isso que ela não morreu. Foi assunta aos céus.
que significa dizer que ela foi assunta aos céus? O que significa dizer que ela foi assunta que nem nosso Senhor Jesus Cristo na ascensão dele? Não. Porque nosso Senhor Jesus Cristo, ele ascendeu aos céus. Ascensão significa com o próprio poder. Ele subiu aos céus. A assunção, Maria não subiu com o próprio poder. Ela subiu com a graça de Deus, com o poder de Deus. Que ela subiu. Essa é a diferença entre ascensão e assunção. A ascensão é com o próprio poder. A assunção é com o poder de Deus. A vitória de Nossa Senhora sobre o pecado, sobre o mal, a vitória dela sobre a morte, já estar com o corpo glorioso no céu, é uma esperança para nós. É a nossa vitória também. É a vitória de Cristo, manifestada em Nossa Senhora. Um dia nós todos, se formos dignos, teremos esse corpo também. Esse corpo glorioso. E viveremos eternamente com Deus, Pai, Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, a Virgem Maria Santíssima e todos os anjos e santos na glória de Deus. Assim seja, amém. Vamos meditar o Santo Evangelho agora. Lucas, capítulo 1, versículos 39 a 55. Lucas 1,39. Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente à cidade da Judéia. Ou seja, isso foi logo após a anunciação divina do arcanjo Gabriel, à Virgem Maria, e a encarnação do Filho de Deus. Foi logo após isso. Nossa Senhora partiu apressadamente para a casa de sua prima Santa Isabel, para ajudá-la. Porque o anjo disse que Santa Isabel já estava no 6º mês de gravidez. Então Nossa Senhora, sabendo essa notícia, né, que eu não sabia, não tinha WhatsApp naquela época, então não tinha como se comunicar muito, né? Então, Nossa Senhora soube disso e correu até Santa Isabel. Correu para ajudar. Nossa Senhora não precisava sair da sua casa para andar, para viajar, não sei quantos quilômetros para encontrar Santa Isabel, para servir. Olha, ela foi servir a sua prima Santa Isabel. Olha isso, olha que humildade, cara. Ela não precisava, ela já estava lá cheia da graça, cheia de Deus lá. Estava salva, estava tranquila lá. Não precisava disso, mas ela foi. Por quê? Porque o amor de Deus nos impulsiona para servir. O amor de Deus nos impulsiona para nos doarmos para o nosso próximo, nos doarmos para nossos irmãos e irmãs. O amor de Deus não nos deixa acomodados, não nos deixa, sabe, na nossa zona de conforto. Não, o amor de Deus nos tira da nossa zona de conforto para servirmos, para nos doarmos, nos entregarmos, nos sacrificarmos pela salvação dos homens, pela salvação da humanidade, pela salvação da nossa família, pela salvação de todos. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Olha isso. Naquela época a saudação era shalom. Shalom. Então, com um simples shalom, como se fosse um olá, né? Mas shalom, no sentido mais literal, significa paz. A paz de Cristo, a paz de Deus. Mas vamos supor que um shalom era um olá naquela época, né? Olá. Então, com um simples olá, com um simples shalom de Nossa Senhora de Maria, Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Inclusive, só um parênteses aqui, nesse momento aconteceu o batismo de João Batista. É curioso falar assim, né? O batismo de João Batista. Mas aconteceu ali, naquele momento, com o shalom de Nossa Senhora. Né? João Batista saltou de alegria quando recebeu o Espírito Santo ali. Ali foi, olha, São João Batista, Nossa Senhora, foram as únicas criaturas que nasceram sem pecado já. Nasceram preservados do pecado original. Né? Nossa Senhora porque Deus a preservou. E João Batista pelo shalom de Nossa Senhora. Olha, a palavra nos fala. Com um grito, exclamou Santa Isabel, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Ó, com um grito, foi um grito, não foi uma palavra, não, foi um grito. Mas a unção que recebeu Nossa Senhora ali que recebeu Santa Isabel naquele momento, né? A unção do shalom de Maria. Ficou tão repleta do Espírito Santo que deu um grito. Falou, bendita és tu, bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. E Santa Isabel diz, como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Olha, Santa Isabel, eu não gosto de usar esse termo, acho muito ridículo esse termo, mas eu vou só para falar, olha, não era qualquer uma, né? Santa Isabel não era qualquer uma. Santa Isabel era uma mulher extremamente de Deus, extremamente santa. Olha, Santa Isabel era a mulher que deu à luz ao homem mais importante que já existiu aqui na face da terra, que é São João Batista. O próprio Jesus fala, em verdade eu vos digo, não existiu homem mais importante que João Batista aqui nessa terra.
O próprio Jesus falou isso. Olha, e Santa Isabel deu à luz esse homem. É a mãe desse homem. E Santa Isabel diz: como eu mereço? Eu sou indigna de receber a mãe do meu Senhor. Eu sou indigna, eu não mereço. Que isso? Santa Isabel se encolheu e falou: como que eu recebo essa graça, essa honra, essa graça de Deus de receber a mãe do meu Senhor na minha casa? Outra coisa, elas eram amigas, elas eram primas, eram íntimas, sabe? Elas eram primas, eram assim, eram bem íntimas mesmo. Eu não gosto de usar esse termo qualquer uma, porque nenhuma mulher é qualquer uma. Nenhuma. Todas têm o seu valor. Por mais que elas mesmas não saibam disso, por mais que elas mesmas não se valorizem, nenhuma mulher é qualquer uma. Toda mulher tem seu valor. Toda mulher é uma filha de Deus. Por mais que algumas sejam perdidas no mundo, é uma filha de Deus que precisa ser encontrada e trazida de volta para Deus, de volta para o Pai. Que nem aquele filho pródigo de Lucas. E Santa Isabel diz: logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Ou seja, aconteceu o batismo de João Batista ali, naquele momento. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Ou seja, Nossa Senhora acreditou. Nossa Senhora teve fé. Nossa Senhora não duvidou em nenhum momento. Nenhum momento ela duvidou da ação de Deus, do poder de Deus, da graça de Deus na vida dela. Nenhum momento. Quando ela perguntou para o anjo como acontecerá isso, né? Se eu não conheço homem, se eu sou virgem, ela não estava questionando, estava duvidando. Não, ela estava questionando para entender o que ela poderia fazer, qual era a função dela para que aquilo ocorresse, né? Se ela tinha que fazer alguma coisa, se ela tinha que, sei lá, ela queria acrescentar, somar no projeto de Deus, no plano de Deus na vida dela. Queria fazer acontecer aquilo, entendeu? Ela não estava duvidando. Tanto que o anjo explicou: não, o Espírito Santo descerá sobre ti. O Espírito Santo descerá sobre ti. Ao contrário, né, do pai de João Batista, né, de Zacarias, que ele duvidou, né, e o anjo deixou ele mudo até o nascimento de João Batista. Então Maria disse: a minha alma engrandece o Senhor. A alma de Maria engrandecia a Deus, glorificava a Deus, vivia para Deus. A vida de Maria foi uma entrega total a Deus. Como nunca houve igual com ninguém, com nenhuma criatura. Se entregou tanto a Deus como a Nossa Senhora, como Maria. Ninguém. Jamais. E meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Olha, e ela fazia isso com alegria, com felicidade. O prazer de Maria, o prazer de Nossa Senhora era fazer a vontade de Deus. O prazer de Nossa Senhora era viver para Deus, era glorificar a Deus. A da vida de Nossa Senhora era fazer a vontade de Deus na vida dela. E ela fala, porque olhou para a humildade de sua serva. Olha, a Sagrada Tradição nos diz que Nossa Senhora, ela entendia o plano de salvação de Deus, porque ela lia o Antigo Testamento, todo quase o Antigo Testamento. Esse Magnífico que ela cantou foi tirado do Antigo Testamento, foi tirado da Sagrada Escritura, da Palavra de Deus. Ela decorou tudo por amor. Ela tinha tanto amor a Deus que ela queria devorar aqueles livros para entender mais sobre Deus, conhecer mais a Deus, porque quem ama quer conhecer mais. Então ela sabia que havia um Salvador, ela sabia, né? Então, no íntimo dela, ela orava a Deus: Senhor, eu quero ser a serva da mãe do meu Senhor. Eu quero ser a serva da mãe de Deus. Se possível, puder me conceder essa graça, eu seria eternamente grata. Imagino que ela orava assim, né? Senhor, eu seria eternamente grata se o Senhor me conceder a graça de ser a mãe da serva, a mãe, a serva da mãe do Salvador. Ela queria ser escrava da mãe do Salvador. Tanto amor que ela tinha por Deus. E Deus concedeu muito mais do que ela queria, muito mais do que ela sonhava. Deus fez ela ser a mãe do Salvador. Entende esse magnífico agora? Porque ela diz: minha alma engrandece, Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou a humildade da sua serva. Ela diz: todas as gerações me chamarão bem-aventurada, bendita, porque o poderoso fez por mim maravilhas. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força do seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou dos tronos poderosos e elevou os humildes. Ou seja, o que ele fez com Nossa Senhora foi isso. Encheu os bens, encheu de bens, despediu os ricos sem nada. Ou seja, os ricos de coração, os ricos de orgulho, de vaidade, de ego, de arrogância. Os fariseus, por exemplo, né, são um ótimo exemplo disso. Orgulhosos, se achavam os taus, né? Os donos da lei, os senhores dos senhores. Os ricos, orgulhosos, dispersou os soberbos de coração e exaltou os humildes. Nossa Senhora, que é a mais humilde das criaturas.
Deus a elevou até o mais alto dos céus, acima dos anjos, todos os anjos e santos, abaixo apenas da Santíssima Trindade, apenas de Deus. Socorreu Israel, seu servo, lembrando de sua misericórdia, conforme prometeu aos nossos pais em favor de Abraão e sua descendência para sempre. Ou seja, Deus cumpre as suas promessas. A palavra de Deus se cumpre. Deus cumpre o que ele promete. E se Deus, nosso Senhor, nos prometeu que teríamos um corpo glorioso, um dia reinaremos com ele eternamente no céu, se formos fiéis, se perseverarmos na graça de Deus, nós acreditamos, porque a palavra de Deus se cumpre. Só um parêntese. A Assunção de Nossa Senhora não está na Bíblia, em nenhum livro do Novo Testamento. Mas a palavra de Deus não é só a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. 100% palavra de Deus a Bíblia. Mas não é toda a palavra de Deus. A palavra de Deus não está só na Bíblia. A palavra de Deus está na Sagrada Tradição, está no Sagrado Magistério, está na nossa igreja, católica, apostólica, romana. Toda a verdade de Deus está na nossa igreja. E relatos, testemunhos de livros. A Sagrada Tradição nos fala da Assunção de Nossa Senhora. Da Sagrada Tradição. Resumindo, a Bíblia é a palavra de Deus. 100% palavra de Deus. Mas a palavra de Deus não é só a Bíblia. Meu Deus, cara, sempre que eu falo de Nossa Senhora, eu me empolgo. Acho que eu não falei muito, que eu falei pouco, que eu tinha que falar umas coisas. Acho que eu esqueci umas coisas, mas tudo bem. Eu acho que eu... Vamos lá. Eu sempre acho que ficou faltando falar alguma coisa. Tudo bem, vamos. Mas acho que tá bom, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, todos os séculos dos séculos. Amém.